Bem-vindos ao canal JB Digit e mais uma apresentação, uma review em português. A análise desta vez é feita a um dispositivo que me foi enviado pela Steam Crave, um combo, ou seja, vem o mod e vem o tanque. E estamos a falar de quê? Estamos a falar do Hadron Light com o Aromamizer Supreme V3. Estamos a falar de um mod SBS e que traz um RDTA que tem 25 mm de diâmetro. O mod é SBS, é side by side, e que leva baterias de acordo com aquilo que vocês quiserem, da 18650 a 21700, e tem o adaptador para 18650. Em relação a pormenores, é melhor descermos à mesa, ver como vem na caixa, vamos ver como é que o mod funciona, os menus, como é que se trabalha com ele. Vamos ver o Supreme V3 em single coil, em dual coil e em mesh, em RDA. Vamos ver todos os funcionamentos e vamos falar sobre tudo isso. Portanto, vamos descer à mesa, vamos ver em pormenor, depois voltamos para os gráficos do nosso mod e para os pormenores que eu vos tenho a falar sobre o Supreme V3. Por isso, fiquem por aí. Ora, então temos o nosso Steam Crave Hadron Light Combo, ou seja, temos um mod Hadron Light, um side-by-side, SBS, e temos o Aromamizer Supreme V3 RDTA. Não vou mostrar a caixa a toda a volta por restrições no YouTube, mas fica aqui a nota, por baixo da caixa temos o código para verificação da autenticidade, é só raspar e verificar no site da Steam Crave. Já no interior, e a caixa abre tipo o capô do carro, como é habitual, e a Steam Crave já nos habituou com esta esponjazinha maravilhosa para proteger os nossos equipamentos. Temos então algodão para utilização em mesh, e isto depois irá ser explicado a seu tempo. Temos então o Supreme V3 RDTA, só tem 25 mm de diâmetro, é granjolas em termos de altura, mas depois iremos ver em pormenor porque nunca foi testado. Temos o Bubble Glass para o Supreme V3 e este Bubble Glass, está difícil de tirar, este Bubble Glass permite que este tanque tenha uma capacidade de 7 ml. Temos o adaptador para reduzir o 810 do bocal para 510, não traz drip tipo 510, mas traz o redutor, e temos uma chaminé que permite a extensão com o Bubble Glass para os 7 ml, já que a altura do vidro não é propriamente igual à que vem dentro do próprio RDTA. O que é que temos mais? Temos uma chave, como a Steam Crave já nos habituou, de 3 tipos, ou seja, sextavada, chave de fendas e chave estrela. Temos ainda o saquinho das peças suplentes com parafusos para os nossos postes, um montão de O-rings, já é habitual com a Steam Crave. Temos duas resistências Dual Fused Clapton Nichromio 80 com 0,5 ohms cada uma, mais ou menos com 5 voltas cada uma delas. Temos ainda o kit para o Supreme V3, o Mesh Kit, tal e qual como nos outros Aromamizers que nós já testámos. Portanto, isto é só o deck que nos permitirá usar mesh, e traz ainda um pino squonker no interior com as respectivas peças suplentes e algumas peças de mesh diferentes para teste. Portanto, logo se verá o que é que vamos testar disto e tirar isto a limpo. Traz ainda o deck sem postes, o postless, para dual coil, já que o que vem instalado no próprio RDTA será para single coil. Portanto, temos o postless para dual coil e temos o deck para mesh. Portanto, o conjunto vem extremamente completo. Depois temos o nosso mod. O nosso mod SBS, side by side, ou seja, bateria de um lado, o tanque do outro, e que fica praticamente lado a lado,
com ecrãzinho, porta de carregamento USB-C, botões para controle para mudar os nossos modos e a nossa potência está por baixo. Temos aqui este plásticozinho a proteger a porta de entrada da nossa bateria e que tem que ser removido para que possamos abrir a porta da nossa bateria. E a porta da nossa bateria de rosca, e que vocês já sabem, isto normalmente é uma das minhas críticas que eu não gosto nos mods, e que no interior traz um adaptador para que se possa utilizar sem adaptador 21700, 20700 ou com este adaptador a 18650. Mas mais à frente iremos ver este modo em pormenor. Por baixo ainda da caixa temos, e que não menos importante, cabo de carregamento USB-C e o cabo com muita qualidade. Vamos ver se ele também faz passagem de dados ou só passagem de corrente. Temos ainda uma série de parafusos suplentes e que supostamente serão parafusos do próprio mod, ou seja, se precisarmos de fazer manutenção, verificação, serão parafusos suplentes do próprio mod. Temos então mais um anel de proteção do 510, portanto para pôr por baixo do nosso tanque. Para quê? Para que evite riscar aqui o nosso 510, um pormenor bem esgalhado, afinal traz dois, muito bom. Traz ainda, e como aliás a Steam Crave já nos habituou, traz duas reps novinhas para 21700 e que isto é sempre muito importante para manter as nossas baterias em segurança, sem esgalhões no plástico. Traz ainda os manuais de instruções e um autocolante, manual de instruções do mod Hadron Light, manual de instruções do Aromamasa Supreme V3 RDTA e o autocolante da Steam Crave, conforme já nos habituou. Em relação aos manuais, só traz em inglês e com algumas explicações, mas que vamos passar a fazer isso nesta review. Ora, então temos o nosso mod Steam Crave, o Hadron Light. O Hadron Light SBS, tal e qual como o nome indica, side by side, lado a lado. No topo temos o botão do disparo, com um cliquezinho bastante agradável e com um cursozinho em termos de clique, e o botão ligeiramente saído do próprio mod, inclinado, portanto para disparar com o polegar, com indicador não dará jeito, mas com polegares ele está bastante agradável para depois podermos fazer uso com o respectivo tanque aqui colocado. Temos então o nosso ecrã, porta USB-C e na parte de baixo botões do menos e do mais estão devidamente identificados. Porta da nossa bateria, porta esta de rosca com 4 furações para respiro da própria bateria, se bem que será o respiro do lado do negativo, e no seu interior, conforme mostrei, o adaptador para 18650. No interior temos ali o mais indicado, portanto o mais será lá para baixo, e com o conector do positivo não tem mola, portanto será por ajuste com a porta da bateria. A porta da bateria, apesar de o que fica em contacto com a bateria, tem assim aqui um ligeiro alto, que é o que vai fazer contacto no negativo. Se a bateria por baixo estiver metida para dentro, poderá haver aqui alguma dificuldade depois em fazer aqui o contacto. De qualquer maneira, fica aqui esta nota. 510, temos aqui uma limitação que, tendo um dispositivo de 25 mm de diâmetro, será à justa. Portanto, mais do que isto, não dará aqui para colocar. Se tentarmos colocar um dispositivo com menos, se tentarmos colocar aqui um de 22, vocês podem ver que, apesar do espaço que vai ficar entre o tanque e a parede da parte da bateria, mas que não fica desagradável todo em termos de espaço no que diz respeito ao resto do mod. Portanto, o mod em si é bastante agradável e que permitirá fazer a utilização dos mods até 25 mm. Em relação ao seu funcionamento, ora, como é habitual, os meus testes
serão feitos com uma 18650, uma VTC 5A. É assim que eu testo os meus mods. Vamos apertar a porta da rosca, ou melhor, a rosca da porta da bateria, e que deve parar assim que o ecrã ligar. E para quê? Para que não forcemos a bateria no seu interior. Temos então SteamCrave e virado para este lado, e vamos tentar descobrir funcionamentos dos botões, nomeadamente menos e mais roda o ecrã, ou seja, nós podemos rodar o ecrã conforme nos der mais utilidade para olhar para o ecrã. Temos então o botão do menos e do mais, que diminui a potência de 5 watts até aos 100 watts e não dá a volta. Temos ainda conjugação de botões, ligar e desligar o modo 5 vezes o botão do disparo, 1, 2, 3, 4, 5, está como off, o ecrã fica completamente desligado, portanto o modo desliga mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, e o modo liga e vai para a funcionalidade onde estava anteriormente. Se clicarmos no botão do menos e no botão do disparo, vamos bloquear o nosso dispositivo. Ele vai aparecer a palavra lock e não aparece nenhuma simbologia no ecrã, a não ser quando carregamos no botão do menos e do mais, em que ele diz que está lock, mas permite fazer disparo. Portanto, ele só bloqueia os botões de seleção. Ora, vamos desbloquear, premindo novamente menos e disparo, e diz unlock. Se premirmos o botão do mais e do disparo, vamos fazer limpeza de contagem dos puffs. Ele aparece-nos Clear Puff, limpeza da contagem, sim ou não. O sim ou não é com os botões de seleção menos e mais, e depois podemos selecionar o botão do disparo para aceitar a limpeza, premindo o botão do disparo até que o contador fique a 0. Em relação a outras conjugações de botões, temos a passagem e a mudança de modos. No caso do modo potência, modo watts, nós temos então o valor da nossa resistência indicado, temos a contagem dos puffs, temos o gráfico para nos dar o estado da nossa bateria em termos de carga, temos a potência selecionada em watts, temos os volts, ou seja, a tensão que é dada à nossa resistência consoante o valor da nossa resistência e consoante a potência selecionada, e temos ainda o valor do tempo da nossa puxada. Valor este, e já vamos fazer o teste mais à frente, se mantém ou se ele simplesmente só aparece durante o carregamento no botão do disparo. Durante os testes ao modo, tiraremos isto a limpo. Premindo 3 vezes no botão do disparo, 1, 2, 3, temos então o modo voltagem, modo tensão. Os valores serão exatamente os mesmos, inverte o valor da tensão para o valor principal, pode ir até ao máximo de 8 volts e não dá a volta, e o mínimo de 1 volt. Ao premir o botão do disparo, consoante o valor da resistência e a voltagem, vamos ter a potência que será fornecida à nossa resistência. Premindo novamente 3 vezes no modo de disparo, 1, 2, 3, vamos passar para o modo temperatura, e que passamos a ter valor da resistência, contagem de puffs, bateria e a temperatura selecionada para a nossa resistência. Como vocês veem, está em Fahrenheit. Temos que mudar isto para Celsius. Como é que vamos fazer? Vamos premir o botão de menos e mais ao mesmo tempo, incluindo também o botão de disparo. Premindo os 3 botões ao mesmo tempo, ele vai mudar para graus Celsius. E então temos o mínimo de 100 graus e o máximo de 315 graus. Mas, quando nós mudamos para modo temperatura, o primeiro que aparece é SS, aço inox. Se premirmos novamente 3 vezes, 1, 2, 3,
vamos mudar para níquel e se premirmos novamente 3 vezes, 1, 2, 3, vamos mudar para modo titânio. 1, 2, 3 e voltamos. Voltamos para o modo bypass, está identificado como BP e aparece a voltagem que vai estar a ser debitada à nossa resistência de acordo com o valor da nossa resistência e com a disponibilidade da nossa bateria, como é lógico. Ou seja, é como se fosse um modo mecânico, mas com todas as proteções que lhe são inerentes. Se premirmos novamente 3 vezes no botão do disparo, voltamos para o modo potência e voltamos para aquilo que estava. Em relação aos modos, não há muito mais a dizer. Agora resta fazer os testes de osciloscópio e os testes de utilização. Portanto, temos um modo bastante agradável e o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o tagzinho, vou usar e abusar e com os testes passaremos depois às nossas considerações finais. Em relação ao nosso Aromamizer Supreme V3. Ora, temos nada mais, nada menos que um Aromamizer igual aos que nós já aqui testámos anteriormente, mas numa versão de 25mm, bastante mais estreita, mas tudo o resto idêntico. Drip tip em verde e que é 810, traz o adaptador 510 no saco das peças suplentes. Temos a tampa superior com recartilhamento colocado só em 2 locais em toda a tampa e que nos permite tirar a tampa. A tampa será somente de 1/4 de volta. A peça em borracha que vinha como suplente será este vedante da tampa superior. Depois temos na parte inferior, temos a tampa inferior e que será de desenroscar e ao desenroscar vamos ter acesso ao nosso deck. Deck este que é de encaixe, neste caso vem o de single coil e que isto para mim é uma novidade, termos um deck tão específico para este dispositivo e que vamos testar, sendo que o ar que lhe vai dar será lateral, quer por um dos lados, quer pela lateral diretamente à nossa coil. Já o líquido vai, e o ar que passar pela lateral, que tem o protetor, o isolador em pique, vai passar pela lateral batendo na coil, mas vai passar também ali por baixo e passando aqui por baixo da coil. Portanto, vamos ter ar tridimensional a bater na nossa coil e será esse o primeiro teste que nós vamos fazer. Em relação ao deck, desapertando o pino central do 510, vamos desapertar de forma a soltar a parte central do nosso deck. Cuidado com o isolador em pique para não se perder. E vamos soltar o nosso positivo, que é esta peça enormíssima e que todo o resto do deck é uma peça única. Temos, ao montar, encaixar então a parte positiva, meter o isolador em pique no seu devido local, apertar o parafuso convenientemente para que não existam erros de leitura nem da nossa coil, nem que exista um perigo de fuga pelo interior, pelo parafuso. Em relação a este deck, já vamos testá-lo, mesmo porque será o primeiro teste a fazer. Depois temos a desmontagem do corpo central. Se repararem, temos o anel do ar, anel do encerramento da nossa passagem de líquido, e que neste momento ele está ainda ligeiramente perro por falta de lubrificação nos nossos chorrinhos, mas vamos desmontar e vamos tratar disto. E porquê? Porque é o aconselhamento que eu dou para fazer quando o tanque é novo. Desapertar o corpo central, vamos desapertar aqui a parte de cima e vamos estar a soltar o nosso vidro. Tem o orrinho na parte superior, ele poderá vir encostado ao vidro ou colado, mas ele solta-se e que deverá ficar ali na parte superior. Portanto, esta parte, nunca esquecer do O-ring que tem que estar aqui para vedar o vidro na parte superior. Chaminé é de poder-se remover para substituir pela que vem suplente. E porquê? Porque a suplente é de 7mm, já que se nós tentarmos utilizar o vidro bolha com esta chaminé, provavelmente não vai funcionar. Na parte de baixo temos então o corpo central e que ao remover, vamos remover esta cobertura
e que será o encerramento, onde irá fazer de porta de encerramento do líquido, e que vocês podem ver que ele vai fechar ali as passagens do nosso líquido, e passagem estas, sempre que abastecerem o vosso tanque, deve ser devidamente encerrado, mas dá para separar as peças. E depois temos ainda o anel do controle do ar. O que é que eu vos peço? Algum cuidado ao remover e ao colocar de volta este anel do controle do ar, para que não trilhem o O-ring que está na parte de cima e que não o danifiquem. Como tal, vamos tirá-lo com algum cuidado e depois vamos lubrificar estes O-rings convenientemente. Com um pouco de VG, um pouco de líquido que vocês vão colocar a uso, utilizem algo que possa ajudar a lubrificar estes O-rings. Em relação ao corpo central, não há muito mais a dizer e a desmontar, e está separado convenientemente para lubrificação e utilização. Agora vamos proceder à montagem e vamos construir a nossa primeira resistência. Ora então, vamos construir o nosso Supreme V3. Vamos colocar o nosso deck na nossa tab. Vamos utilizar uma chavinha sextavada para desapertar os nossos postes, para colocar aqui a nossa coil. E agora a parte engraçada que eu vos quero chamar a atenção. Nós vamos utilizar uma das coils que vieram de origem, conforme vimos há pouco, Dual Fuse de Clapton e Chromio 80, mas temos aqui uma curiosidade. E aqui vai entrar um dos aspectos que eu vou criticar este deck de single coil, que reparem na diferença da abertura dali dos postes em relação às pernas da coil. Portanto, se nós fizermos uma coil apertadinha e que gostem dela de contacto, com os elos todos juntinhos, isto vai ser aqui um bocado engraçado de se pôr. Porquê? Porque as pernas vão ter que abrir e depois, ao puxarmos a coil para a frente, ela vai deformar a coil. Portanto, o que é que nós aproveitamos para fazer aqui? Espaçar a coil para que possa ficar melhor neste deck de single coil. Depois da nossa coil espaçada a gosto, caso queiram, vamos colocá-la nas furações dos nossos postes. E agora reparem que, mesmo assim espaçada, ela está a forçar as pernas para que as pernas se abram. Portanto, isto depois será ao gosto do freguês de ter as pernas abertas ou não. Mas é aquela velha máxima com as pernas abertas. E agora reparem que a coil, ela tem que ficar ligeiramente afastada daqui da parte do posto positivo, mas depois temos que contar que o ar que vai receber aqui deste lado será a parede do deck, da campânula. Portanto, temos que afastar ligeiramente dali para dividir o espaço a meio, de forma a que fique simetricamente centrada, para que possamos obter o máximo rendimento, quer da coil, quer do ar. Vamos apertar os parafusos dos nossos postes. Agora vamos só ajeitar a nossa coil. Reparem que as pernas ficaram, mesmo assim, com ela espaçada, ficaram bastante abertas. O que é que nós podemos fazer? Com uma coil jig que tenha o batente, neste caso eu utilizo esta, de fazermos aqui um ajeitar de pernas, para podermos centrar melhor a nossa coil e dividirmos quer em altura em relação à parte de baixo do deck, quer centrada em relação a esta parede do posto positivo e a parede da nossa campânula, para que depois fique ali centrada no seu devido local. E agora vamos cortar as pontas das pernas excedentes aqui da nossa coil, e que
O corte, como vocês veem, tem que se encostar pela lateral para que seja fácil fazer o corte, se bem que o comprimento, se ela ficar ligeiramente comprida a perna, não há grande risco para a nossa campana. Vamos colocar o nosso algodão. Depois da coil colocada, não esquecer de tirar pontos de calor, dando um dry burn, baixando um bocado a potência em relação àquilo que seria a vossa utilização habitual. Vamos só dar um aquecimento. Neste caso, não há elos em contacto, dificilmente haverá pontos de calor ou de spots. Vamos dar ligeiramente um bocadinho de calor, sem deixar ficar extremamente incandescente, de forma a que também se remova alguns resíduos do fabrico desta resistência. Vamos colocar o nosso algodão. Algodão este que eu estou a utilizar, um algodão da BP Mods de 3 mm de diâmetro, já que o algodão que vem na caixa da Steamcrave é para a utilização com a mesh e não com coils normais. Depois da coil devidamente arrefecida, vamos adicionar o nosso algodão. Ele quer-se justo, mas nem demasiado apertado, nem demasiado solto. Para cortar o algodão, ele tem que chegar ali ao fundo daquela gaveta, mas sem a ultrapassar para baixo. Tem ali aquele batentezinho no interior da gaveta. Vamos cortar mais ou menos à medida dele poder chegar ao fundo da gaveta. E vamos cortar do outro lado igual. Vamos abrir o nosso algodão. Vamos colocar o algodão no interior da gaveta. E se ele estiver demasiado apertado na gaveta, vamos esfiapar algodão. Ou seja, ele quer-se soltinho dentro da gaveta para que o líquido possa subir em direção à nossa coil convenientemente. Portanto, não se quer demasiado comprimido dentro da gaveta. O adicionar o algodão, depois, se tiver de menos, tem que se meter mais algodão dentro da própria coil. Depois do algodão colocado na gaveta, vamos umedecer e neste caso vamos utilizar o nosso Lafayette, o nosso chocolate com café. Vamos colocar algum líquido na nossa resistência e no nosso algodão de forma a umedecer e preparar a nossa coil para atestar o nosso tanque e podermos utilizar. Depois do algodão, agora temos aqui um problema que é habitual nestes decks da Steamcrave. Remover o deck da nossa tab. Ora, se colocarmos aqui os dedos, estamos sujeitos a sujar o dedo, danificar o algodão, danificar até a própria coil. Se nós agarrarmos na própria campânula e colocarmos a campânula no sítio até efetuar o encaixe do deck na parte de baixo da campânula, reparem que nós temos ali o encaixe perfeito do nosso deck com a nossa campânula. Tem aqui um recorte no próprio deck e a reentrância na parte de baixo da campânula onde vai encaixar. Este encaixe tem que ficar perfeitinho. Vamos colocar a tampa inferior, que é o que vai fixar o deck no seu devido local. Ora, eu disse há pouco não esquecer de lubrificar os O-rings para que não haja trilhanços nem o danificar dos nossos O-rings. Então podemos agarrar num cotonete com um bocadinho de VG ou líquido que esteja a uso para a nossa utilização e vamos só colocar aqui nos O-rings de forma a que colocação do ar. Ora, como o ar é em favo de mel, quer nesta passagem, quer depois por dentro e que atravessa metade do deck, como nós vimos, nós temos aqui três furações. Três furações que vão abrir os três favos, as duas inferiores ou uma do meio. Eu, como gosto que o ar circule pela parte de baixo do nosso deck, eu vou colocar de forma a que ele ocupe com as duas furações só as duas de baixo. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, podem virar este anel do ar ao contrário. Aqui em cima temos que colocar, e agora vem aqui a situação de nós termos que colocar
3 peças. Temos que colocar o anel que faz o encerramento e a abertura da passagem do líquido e que temos ali os cadeadozinhos que nos indicam qual é a parte para cima e a parte para baixo. Depois temos o anel que vai fazer a fixação ali com a parte de baixo e que tem uma posição exata de encaixe ali naquele dente do corpo e que nos vai dar ali o pontinho para conseguirmos identificar o que é o estar devidamente aberto e coincide ali com o pontinho, ou estar devidamente fechado e vai coincidir ali com o pontinho. É lógico que eu chamei a atenção há bocado, não esquecer aqui este O-ring, que é o que vai fazer a vedação com o nosso vidro, mas antes de colocarmos o nosso vidro temos que colocar a nossa chaminé. Ela enrosca na parte inferior do nosso tanque e depois de colocarmos o nosso vidro, a parte superior do nosso tanque vai enroscar então nesta chaminé. Atenção, também há o ring na parte superior e vamos encerrar este conjunto fechando convenientemente. Todos estes apertos convém ficar bem feitos para que não haja fugas de líquido por onde não devem. Vamos fechar o nosso controlador de líquido, vamos abastecer o nosso tanque, vamos fechar com a tampa superior procurando o encaixe e depois de encaixado é 1/4 de volta. Vamos colocar a nossa drip tip 810 Gun Style, compatível com muitas outras, e vamos dar início aos nossos testes do Supreme V3 em single coil. Ora, e agora vamos testar o nosso deck, o Mesh Deck Kit no nosso Aromamizer Supreme V3, mas quero fazer aqui 2 testes num. Já que é um teste e acaba por ser exatamente a mesma coisa, tendo em conta que ele acompanha as versões anteriores dos Aromamizers, vamos utilizá-lo como RDA. Então, para fazer isso, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos ter que tirar esta parte de baixo do nosso deck e esta parte aqui por onde passa o líquido, esta parte vai deixar de existir. E porquê? Porque depois a tampa superior, portanto esta parte que tem aqui o vidro, vai encaixar diretamente aqui nesta parte. E o que é que vamos fazer? Nós vamos ter um RDA a trabalhar com o nosso dispositivo. Ou seja, esta parte superior, isto vai ficar aqui uma jabardice enorme porque isto ainda tinha líquido, vamos encaixar desta forma e a partir deste momento nós temos um RDA que podemos introduzir o líquido pela chaminé ou vamos utilizar o deck de mesh, mas em modo Squonker. E aqui, uma das coisas que eu critico, e já nos Aromamizers anteriores assim testados, foi a crítica que eu fiz, é que depois fica um RDA enormíssimo. Mas é um RDA que acaba por ficar com uma boa quantidade de líquido na base, com a tampa e na base que vai ficar aqui junto ao deck, e acaba por se tornar um RDA avantajado. De qualquer forma, vamos construir em mesh. Ora, o kit mesh traz à parte, mas traz o algodão e que vem identificado que são atacadores para mesh. Depois aqui nesta parte trazia o que nós vamos utilizar para arredondar a nossa mesh. Traz nas peças suplentes as molinhas, os parafusos para o nosso deck e o parafuso, o pino central 510 para Squonker, e traz 2 tipos de mesh. E agora há aqui uma nota muito grande, é que traz em aço inox, o que permite usar em modo de temperatura e com uma resistência de 0.15, mais ou menos. No Supreme, pulsar a 20 watts e a potência a utilizar entre os 40 e os 70. No Titan, pulsar a 20 watts e utilizar entre os 60 e os 80. Portanto, tem a ver com os tamanhos dos decks. Na outra mesh a seguir temos material Cantal com uma resistência também de 0.15 e o valor para pulsar no Supreme 20 watts, mas a potência entre os 40 e os 85. No Titan pulsar a 40 e a potência entre os 80 e os
e eu aqui fico na dúvida se isto será um 160, que parece-me assim um bocadito elevado demais. Mas nós fizemos testes já em dispositivos da SimCrave e que se portavam extremamente bem. Vamos utilizar o de aço inox. E porquê? Porque eu assim aproveito para poder testar também o modo temperatura, se for caso disso. E vamos ver como é que vamos abrir aqui este invólucro, que é aquelas críticas que eu faço sempre, os saquinhos, da maneira como isto vem, que é sempre uma chatice, é sempre um pincel, como eu costumo dizer. E vamos utilizar então uma das peças de mesh de aço inox. Vamos também tirar o pino Squonker e agora vamos proceder à remoção do parafuso central, do pino central do deck em mesh, para substituir este por o de Squonker, o furado. Fica aqui uma nota: ao tirarmos o parafuso estamos a remover também a parte positiva do nosso deck e não consigo determinar para que é que servem as molas que vêm no saco da peça suplente do deck em mesh, pelo menos neste Supreme V3, mas vamos montar com o pino de Squonker e fica aqui um pro que este pino, se vocês pararem a furação, não está a cortar totalmente o parafuso, portanto não há a possibilidade de haver aqui uma fuga de líquido pela parte da furação da chave de fendas. E vamos apertar convenientemente, como é lógico, um bocadinho antes de partir. Vamos colocar na nossa tab para iniciar a nossa construção. E agora fica aqui a nota: nós temos que arredondar aqui a nossa mesh, não tem propriamente uma posição correta para ser colocada. Vamos arredondar aqui neste dispositivo metálico, nesta peça metálica que vem com o kit. E agora fica aqui uma nota: das duas uma, ou colocamos primeiro a mesh aqui no local indicado no deck e depois colocamos o algodão, ou nós colocamos só a parte da mesh de um lado, apertamos, colocamos o algodão e depois abraçamos com a mesh o próprio algodão. Qualquer uma das formas poderá ser utilizada de acordo com o gosto individual de cada um e com a maneira como acharem mais fácil. De qualquer forma, seja uma ou seja outra, aconselha-se sempre, e agora aqui muita atenção, depois de colocar a mesh, dar-lhe sempre aqui um pequeno toque de calor, só para que se verifique se a mesh não vem com defeito e não tem pontos de calor, e para aquecer um bocadinho, para remover alguns produtos contaminantes que possam existir da construção da mesh. A seguir vamos colocar o nosso algodão e vamos utilizar o que vem de origem, se bem que eu tenho ali algumas peças de algodão que gosto muito para utilizar em mesh, nomeadamente da Wotof, mas vamos utilizar as que vêm de origem da StimCrave. Ao colocar agora este algodão, e agora reparem que esta peça metálica está à medida, esta peça do atacador está à medida para passar dentro da mesh, e agora vamos ter que comprimir ligeiramente o nosso algodão, rodando um pouco para facilitar a passagem dentro da mesh, e depois dele estar devidamente colocado, vamos endireitar o algodão e fazer este vai e vem para que ele fique bem acamado dentro da nossa mesh e que não existam espaços entre a mesh e o algodão, porque é isso que nos dá os hotspots durante a utilização e que pode dar dry itch bastante graves. O corte agora deste algodão. A técnica que eu tenho utilizado para cortar o algodão neste tipo de dispositivos será sempre esta técnica na diagonal e que acompanha o ângulo um bocadinho à frente daqui da zona onde está a mesh e depois um bocadinho lá para a frente. Para quê? Para que exista um bocadinho de algodão que vá entrar ali dentro da gaveta, mas como a gaveta não é extremamente grande, convém que o algodão também não seja demasiado. E depois, ao colocar o algodão, para que ele fique mais ou menos direito, ao encostar a nossa campânula, para que não vá
forçar o algodão nem comprimir demasiado o algodão. Portanto, depois deste corte feito na diagonal, vamos abrir o algodão, e quando eu digo abrir, não é esfiapar, não é tirar a excesso, é somente abrir aqui o algodão e não é preciso esfiapar, pelo menos até notícia em contrário. Vamos colocar o algodão na gaveta, e ao colocar o algodão na gaveta, ele vai ficar com esta parte praticamente direita, de forma a que não vá ficar comprimido pela colocação na campânula. Depois de colocado o algodão na gaveta, só temos que, e agora aqui a colocação do algodão na gaveta será um bocadinho por aproveitar o líquido que estará na parte de baixo do deck, se bem que se utilizarmos como RTA, isto é essencial para que o líquido suba para a nossa mesh. Utilizando como RDA, o líquido vai subir pelo centro do nosso deck e vai umedecer o algodão pelo próprio centro. E agora aqui eu quero fazer algo diferente, que primeiro, para não danificar a minha tab, segundo, para que possamos testar e vocês possam ver como o líquido vai subir e vai umedecer o nosso algodão. Estamos com um Aegis Skonkers, eu vou fazer subir o líquido e sem qualquer problema de jabardar por aqui, porque ele supostamente será à prova d'água e à prova de azelhices. Como vocês veem, ele umedece o algodão pelo centro daqui da nossa mesh perfeitamente bem. Nós conseguimos ver, e eu vou tentar mostrar mais em pormenores. Reparem como o líquido sai pelo meio da mesh, inundando o nosso algodão. Agora, há aqui um pequeno pormenor que eu vos quero dar, que eu vou umedecer por fora só para garantir este topo do algodão que fica umedecido, porque sem a campânula a fechar aqui o nosso deck não conseguimos, sem fazer grande jabardice. E agora, utilizando a potência aconselhada pela marca, vamos verificar se existem hotspots na nossa mesh já com algodão e com líquido. Basta premir durante alguns segundos. Se a nossa mesh não ficar com nenhum ponto vermelho, significa que está bom para ser usado. Vamos colocar a nossa campânula de forma a colocar o deck no devido local. Vamos remover do nosso mod ou da nossa tab. E para quê? Para colocar a tampa inferior, fechando e vedando então o nosso deck. Agora sim, podemos fazer mais testes, colocando aqui no nosso mod. E agora vocês vão poder reparar, sem a tampa, vocês vão poder reparar que nós temos um espaço para meter aqui algum líquido. Portanto, acaba por ser um RTA, e com aqui a abertura e o encerramento da passagem do líquido para baixo. Mas vamos ver se eu vos consigo mostrar o líquido a inundar lá em baixo. Eu vou fechar o ARS e vocês vão conseguir ver o líquido a inundar o nosso deck, inclusive a parte superior do nosso tanque. O que é que ele vai fazer? Ele vai manter algum líquido na base do deck e vai funcionar como RDA, mas um suposto RTA com pouca quantidade de líquido e em mesh. Com a vantagem de que, para irmos abastecendo e irmos atestando, vamos premindo a garrafinha do nosso Skonker. Vamos tapar e vamos dar início aos nossos testes. Estamos de volta. Então o que é que eu tenho a dizer? Primeiro, o combo é espetacular, o conjunto é espetacular, o mod tem aqui algumas considerações a dar. Em relação ao tanque, mais um tanque vencedor, mais um RDTA vencedor da Steam Crave. É só de 25mm, portanto não é aqueles canhões ouros habituais que nos costumam surpreender da Steam Crave, mas o funcionamento está no ponto, com aqui algumas exceções. E vamos começar por falar no Supreme V3. Em primeiro lugar, estamos a falar de um RDTA, portanto funciona como RTA,
funciona como RDA. RTA tanque com vidro, com tudo, e que funciona espetacularmente bem, como nós vimos na mesa, fácil de construir, fácil de utilizar, fácil de manter. Ele é todo ele fácil, como aliás a Steam Crave já nos habituou. Como RDA, ele fica enorme, como vocês podem ver. Ele tem aqui uma capacidade de líquido quase como um RTA, e neste momento os últimos testes que eu fiz foi em mesh e como squonker, ou seja, o líquidozinho a subir ali pelo centro do pino central, a molhar o algodão dentro da nossa mesh, e é assim que ele está a trabalhar neste momento. Considerações a ter aqui: ele traz o deck para single coil, traz o deck para mesh, traz o deck postless para duas coils, e falta o Velocity Style deck, portanto aquele com os dois pinos ao meio, e que não vem incluído neste combo, mas que também existe. Em relação a prós e contras, não traz o Velocity Style deck. Fica aqui o pormenor, eu vou dar isto como contra, que é um alerta, aliás, que esfiapem bem o vosso algodão. Ele não requer muito algodão. O risco de dry heat é mais elevado, exceto no tanque em mesh. Em mesh, cortar conforme eu indiquei, ali em 45 graus, coloca lá no buraquinho, pá, seja como dripper, seja como squonker, seja como tanque. Para mim, é os melhores dispositivos para utilizar em mesh que estão no mercado, os melhores RTAs que estão no mercado, é os da Steam Crave, sem sombra de dúvidas. E então este funciona espetacularmente bem, como prós. Traz vidro para 7 ml, o Bubble, e o extensor de chaminé. Espetacular, fica um canhão Zorro muito mais alto, mas a Steam Crave já nos habituou a coisas grandes. Traz os 3 decks. Traz o deck para single, mas, e agora vem aqui o mas, o sabor em single, por mais que a gente adultere coils e que pá, cheguei a utilizar as Marquês do Vapor, as MDV coils, o sabor vai-se buscar, mas fica aquém daquilo que a Steam Crave já nos habituou. Em dual coil e então em mesh, o sabor é top. Em dual coil é muito bom, em mesh é topo, em single coil deixa um bocadinho a desejar. No que diz respeito ao dual coil no postless, sem postes, fica aqui as grandes diferenças, que coils poderão ir até aos 4 mm para ter realmente ali um bom aproveitamento. Sendo que, quer no single coil, quer no postless, temos que utilizar coils um bocadinho maiores para termos mais rendimento de sabor, mas fica aqui a nota que em dual coil 3mm fica muito bom, em single coil, pronto, é aquela coisa. É aquela coisa que vocês já sabem que eu não posso dar como bom quando a coisa não chega lá. Em relação ao tanque, não tenho muito mais para dizer. Se vocês forem ver os tanques anteriores da Steam Crave, apesar de serem enormes, o Titan, o Aromamizer Plus V2, é exatamente a mesma coisa, mas com 25mm, e o resto funciona tudo igual. Anel de fechar o líquido para se abastecer, o controle do ar espetacular, dá para ter aqui múltiplas regulações, virar o anel ao contrário se quisermos ter o ar de outra forma. Portanto, fica aqui este excelente, mais um excelente dispositivo da Steam Crave, o Supreme V3. É um Aromamizer, é o que vale a pena dizer. Em relação ao mod, pois é, em relação ao mod, não esquecer a conjugação de botões, está explicado na mesa. O botão do disparo aqui fica na diagonal, e fica aqui já uma primeira nota, que é o funcionamento quando nós estamos a trabalhar. Se agarrarmos o mod com os dedos, e quem tiver as mãos grandes, com os dedos a tapar o ar, se o tanque ficar com o ar virado aqui para a frente, este é um risco que acontece com a maior parte dos side-by-side, e este tem-me acontecido bastante, especialmente em MTL, porque só tem aquela furaçãozinha para entrar o ar e tem coincidido ficar aqui na zona do dedo. Funciona como polegar espetacular, com indicadores aqui já não dá muito jeito, porque vamos agarrar numa forma não muito natura, uma forma não muito natural, mas com o polegar isto funciona muito bem, seja na mão esquerda, seja na mão direita. Fica aqui agora como contras, e eu vou já avançar para os prós e contras e deixo ficar os gráficos para o fim. Como contra,
o facto de, quando nós estamos a vapear, o ecrã fica tapado com os dedos, os botões serem em baixo, apesar de podermos bloquear os botões, mas os botões ficam em baixo, portanto não são muito acessíveis. Como contra, a porta da bateria ser de rosca, vocês já sabem que eu sou contra isto, numa questão de segurança. Deveríamos ter aqui a hipótese de podermos tirar a bateria de uma forma mais rápida. Não, é de rosca e é preciso estar a dar aqui ao dedo se estivermos em stress. Portanto, se houvesse stresses com alguma bateria, é atirar o modo para longe, independentemente do problema que seja. Os sacos das peças suplentes, apesar de virem com autocolante, não são nada práticos, não são nada jeitosos, rasgam com facilidade. Em relação ao modo, indicação de bateria é só gráfico, não tem percentagem de bateria e não há forma de ver a percentagem da bateria no próprio menu. Em modo temperatura, e já vamos falar disso depois nos gráficos, há o problema do modo temperatura, não funciona em condições, não temos como fixar o valor da coil em modo temperatura, eu não encontrei forma de o fazer, portanto fica aqui este contra, modo temperatura é para esquecer, e mesmo em relação ao resto, o chip não é assim muito assertivo. O chip tem aqui umas variações que não me são muito compreensíveis do ponto de vista do bom funcionamento do chip. Mas o facto de ser SBS e a altura que está na parte aqui superior em relação ao botão, se for um tanque de abertura por calha, por arrasto, temos o problema aqui, se o tanque for daqueles baixinhos, isto é um stress, temos de estar a tirar o tanque fora para meter líquido. Portanto, dei por mim a acontecer isto, nomeadamente com o Pioneer, a versão 1.5, a testar o modo em modo MTL. Não há assim muito mais a dizer acerca do modo, tenho aqui uma série de contras que para mim, pronto. O modo é espetacular, é pesadão, mas o modo é espetacular. Se utilizarmos em potências baixas, a coisa funciona bem. Se formos para potências altas, a coisa varia ali um bocado, e nós já vamos ver isso nos gráficos. Como o Pro, carregamento USB tipo C, portanto, universalidade está aqui prevista. Traz uma coisa engraçada nos sacos de peças suplentes, são aqueles dois anéisinhos para colocarmos entre o tanque e o mod, para não riscarmos esta peça metálica que está aqui em baixo. É um pequeno pormenor, mas que faz a diferença por o cuidado da SteamCrave para não danificarmos, não riscarmos aqui a pintura, neste caso será para não riscarmos o aço inox. A SteamCrave, mais uma vez na caixa, vem com duas capinhas, duas reps para as vossas baterias. É um pequeno pormenor que também faz a diferença, já que é aquilo que nós mais alertamos. Baterias, reps rasgadas, estragadas, devem ser substituídas e às vezes é difícil encontrar reps para as medidas, especialmente das 21700, que é a reps que vem. Traz o Pro de trazer o adaptador para 18650, dá para levar aqui até à 21700, dá para levar aqui também a 20700 sem adaptador. O cabo USB que vem de origem espetacular, com muita qualidade, e os extras todos para desmontarmos o nosso side-by-side. Podemos desmontar isto tudo, os parafusos para fazer limpeza se for preciso. SteamCrave apostou e apostou em grande. Onde é que isto vai falhar? E temos que falar nos gráficos. Pois é, com a resistência de 0.12 ele leu 0.14. Mas com a bateria fraca ele já leu 0.17. Eu metia a bateria boa carregada e já lia 0.15. Portanto, há aqui uma oscilação na leitura dos valores da resistência. Cada vez que se mete a resistência, ele não lê sempre da mesma maneira. Portanto, fica aqui o pormenor. Mas com a resistência de 0.12, a maior parte dos testes foram com o modo a acusar 0.14 na resistência. E depois temos, em termos de voltagem, onde é que ele tem aqui uma falha mais gravosa na utilização, é a partir dos 60 watts. Até os 50 ele é extremamente assertivo, a partir dos 50 há aqui oscilações na admissão do valor da bateria e tem a ver com o quê? Porque a bateria vai até os 4.2 volts, mas o chip tenta compensar pela amperagem da bateria para nos dar mais potência. Não acontece com esta resistência de 0.12, em que nós fizemos os testes de 5 watts até aos 100 watts e o valor da voltagem foi até aos 4.2 na voltagem real. A voltagem acusada no modo 3.8 e com a bateria fraca 3.24 a 100 watts. Ora, em termos de potências, 5
5,23. E fica aqui a explicação. A azul, aquilo que está selecionado no modo. A vermelho, aquilo que o osciloscópio acusou como sendo a potência real, tendo em conta a diferença da leitura do valor da resistência e aquilo que o modo estava a disponibilizar. A verde é com a bateria fraca, abaixo de 3.6 volts. E a roxo é o resultado eletrónico puro, ou seja, sem haver aqui contabilizações e acertos. A 5, 5,23, a 20, 19, a 40, 37, a 60, 56 e a partir daqui é que a coisa é meia esquisita. A 100, 126. Não é muito perceptível isto acontecer, sendo que a 100 watts o mod foi buscar os 4.2 volts da bateria e deu os 126 watts. E velocidades de disparo, extremamente rápida. Clica e ele dispara a 40, 56, 48, 56, 48. Portanto, temos aqui uma velocidade de disparo extremamente rápida. Em termos de leitura do osciloscópio, tive aqui 2 ou 3 situações. Primeiro, temos a situação de o mod parado, sem nada. Ele tem ali um constante pico a tentar ler a nossa resistência. E daí, provavelmente, aqui há alguma diferença nos valores daquilo que aconteceu. No que diz respeito a quase todas as potências, acontece isto, que é quando damos o disparo, ele dá-lhe ali um pico inicial e uma coisa instantânea e depois estabiliza. Portanto, eu presumo que isto seja o modo a mandar a primeira castada para acertar a leitura daquilo que o chip está constantemente a tentar fazer e depois acerta. O sinal é bastante ruidoso, portanto é bastante com altos e baixos muito minúsculos. Portanto, o sinal é ruidoso, não há aqui uma oscilação sentida em termos de vapor. É um sinal bastante ruidoso, mas ele é bastante assertivo na sua média. No que diz respeito à resistência de 0,27, ele é o 0,29, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Com a bateria fraca acusou 0,32 e houve aqui oscilações de leitura da resistência consoante a vez que nós fazíamos a leitura. Mais uma vez temos aqui até os 50 watts, muito assertivo. A partir dos 50 watts temos aqui oscilações que eu não consigo perceber porque é que isto acontece neste chip. Portanto, o chip não é muito assertivo a partir dos 50 watts e nós podemos ver 5, 5, 65, 20, 22, 40, 59 e a partir daqui começa a descambar 60, 83, 100, 114. Não se justifica estas diferenças acima dos 50 watts com as mais diversas resistências. E acontece, por exemplo, nos 100 watts, ele dá-lhe um pico e depois começa a cair, a cair, a cair, a cair, a cair, a cair, a cair. E no modo, inclusive, ao primeiro botão do disparo, valores da voltagem, ele baixa constantemente o valor da voltagem. Pouco de cada vez, mas vai baixando. Portanto, ele não consegue gerir, então, esta questão de os 4.2 volts, a amperagem da bateria, depois fazer o ajuste eletrónico. Tanto que ele, em voltagem, acusou um consumo da bateria de 5.7 volts. Portanto, a bateria só dá 4.2, mas depois o chip tenta dar a atenção da bateria aos 4.2 volts, tenta dar aquilo que vai buscar a amperagem para fazer aqui o ajuste daquilo que está a ser exigido da bateria. Com uma resistência de 0.47 acusou 0.52, mais uma vez, e aqui com a bateria fraca ele acusou os 0.52, na mesma, mas tivemos aqui oscilações da leitura da nossa resistência consoante a vez que utilizávamos os testes. Mais uma vez até aos 50 watts, bastante assertivo. A partir dos 50 watts temos aqui os problemas de leitura, inclusive foi até aos 8 volts de tentativa de descarga da nossa bateria. 5, 5, 17, 20, 20, 60, 40, 47, 60, 74, 100, 123 e foi aqui que ele tentou ir buscar os 8 volts à nossa bateria, pelo menos lido pelo nosso osciloscópio. Já no modo acusava que ia buscar 7.10. Aqui temos mais uma situação de nos 100 watts de o pico e depois a quedazinha, como vocês podem ver, e vocês veem a linha direita só para terem noção da queda
que o osciloscópio conseguiu detectar, visto que ele não consegue ir buscar os 8 volts à bateria por ajuste eletrónico, e então ele vai caindo, porque ele está a ir buscar a amperagem, a bateria não consegue responder em condições, e então ele vai caindo. Tudo isto é interferência do tipo de bateria que usarem, a marca, modelo da bateria, de acordo com a amperagem que a bateria tem, e ele é que vai fazer estes ajustes através do chip. Mas o chip não é muito assertivo a partir dos 50 watts. Abaixo dos 50 watts funciona espetacularmente bem. Já com uma resistência de 1.07, já leu um bocadinho mais baixo, 1.04. E com a bateria fraca, 1.02. E houve oscilações também na leitura do valor óhmico das nossas resistências. Até aos 50 watts, ou melhor, aqui foi mais até aos 40 watts, a partir dos 40 watts, e ninguém vai usar em MTL com uma resistência de 1 ohm valores acima dos 20 watts, portanto isto é meramente informativo. A voltagem foi assertiva até aos 40 e depois houve ali um disparo que inclusive o osciloscópio deu como o modo estar a debitar para a nossa resistência 8.96 volts, mas, mais uma vez, com a queda lida no osciloscópio. 5, 7, 20, 23, 40, 48, 60, 77 e nos 100 teve a queda após 77, 19 porque ele manteve os 8 volts no modo, ou seja, os 8.96 volts lido pelo osciloscópio, portanto não dava mais do que isto daqui a esta queda de potência, mas ninguém vai vapear uma resistência de 1 ohm acima dos 20 watts. De qualquer forma, respostas do disparo em todas as resistências espetaculares, extremamente rápido a disparar. Carregares através da porta USB-C, carregou a 1.75 volts, como aliás podemos ver aqui no gráfico. Descarregou a nossa bateria aos 3.28 volts, portanto descarregou bem, quase ao mínimo que eu acho o mínimo aceitável. Carregou através da porta USB aos 4.17 volts. Carregamento balanceado não se aplica, portanto só tem uma bateria, portanto não há aqui aplicação. Bateria invertida está protegido. Modo de temperatura, fio Cantal em níquel não salta, fio níquel em Cantal não salta, teste o algodão em níquel mais ou menos, epá, não foi muito assertivo, e em aço inox então foi um disparate. Ele não consegue fixar o valor da resistência, nós não conseguimos fixar, há alterações do valor da leitura da resistência durante os disparos, portanto mesmo em modo de temperatura não está aprovado, não esqueçam o modo de temperatura neste modo, porque não vai funcionar em condições. Firmware update, desconheço, não há informação sobre a possibilidade disto acontecer. Carregar e vapear, sim, funciona. Corta puxada ao fim de 10 segundos e atomizadores 25 mm. E atenção, neste caso, por exemplo, do Aroma Meiser Supreme V3, 25 mm com o vidro liso. Se utilizarmos o vidro bolha, já não dá para utilizar aqui porque já fica mais largo do que o que seria de esperar. Estes foram os resultados técnicos que foram tidos durante os testes. Não tenho muito mais para vos dizer acerca deste conjunto. Adron Light Combo com Aroma Meiser Supreme V3. Vocês conseguem encontrar só o Adron Light à venda, o Side by Side, o mod, e conseguem encontrar o Supreme V3 à venda também separado, sozinho, caso vos interesse só uma das partes. E vamos continuar a ter aqui muitos produtos assim, creio, porque é uma das marcas que continua a apoiar este canal com uma grande força, e este vídeo está dito o que havia para ser dito. Fora isto, não há muito mais para dizer. Independentemente daquilo que vocês usarem, seja um canhão, mas mais pequenino, qualquer habitual da Simcrave, seja um pod, façam em segurança e com respeito por quem vos rodeia. Porque no fundo o que mais importa é vapear sim, fumar não. Fui!